lugar mais alto para se estar, Senhor. Amém? Amém. Levanta a mão direita para os céus. Diga assim: o Senhor Jesus, é o meu libertador. O Senhor Jesus me liberta. Se eu assim desejar, Ele me liberta em todas as áreas da minha vida. Com seus olhos fechados ainda, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. E agora pensa aí se alguma área da tua vida que precisa sim a mão poderosa de Deus agir, a mão poderosa de Deus arrancar, a mão poderosa de Deus libertar. Uma área que você tem que falar agora: Jesus, entra nessa área e liberta. Aí eu preciso. Entra nessa área e liberta. Ninguém é perfeito. Jesus, aí eu preciso. Entra nessa área e liberta. Que haja uma perfeita libertação nessa área da minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Renunciar e abandonar o pecado. Confessar Jesus Cristo como libertador. Isso. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Isso. É simples assim mesmo. É uma coisa que nós fazemos com o nosso coração diante de Deus. E o Deus que ama, o Deus que quer o melhor em nossas vidas, Ele vê a sinceridade do coração e Ele age com o seu poder, com a sua glória. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro passo para a libertação total: decidir seguir a Cristo e não a si mesmo. Porque todos nós temos a tendência a achar que sabemos perfeitamente todas as coisas da vida e vamos tomar todas as nossas decisões por nós mesmos. Não, quando você se torna um cristão, você tem que seguir a Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Aí fora pode ter pessoas que digam assim: eu não sigo ninguém, eu sigo a minha cabeça. Eu sigo o que eu penso, eu sigo o que eu quero. Mas um discípulo de Jesus tem que dizer: eu sigo a Jesus. Eu sigo os ensinamentos da palavra dele. Eu sigo aquilo que ele fala ao meu coração. Eu sigo aquilo que está escrito. Você tem que tomar uma decisão na vida de seguir a Jesus, seguir a Cristo para valer, e não seguir a si mesmo. Troque as suas ideias e as suas vontades pelas ideias de Cristo e pela vontade de Deus na tua vida. Há três vontades que disputam o domínio da tua vida. O diabo quer dominar a nossa vida. Deus quer também dirigir a nossa vida, e nós mesmos. Eu já cheguei à conclusão, creio que todos vocês já chegaram à conclusão, que o diabo nem pensar, né, para dirigir a vida, ele só vai levar para a destruição. Mas ainda temos uma resistência contra a nossa própria vontade. O eu fala muito alto: ah, eu quero, é assim que eu quero, é assim que eu vou fazer, é assim que eu penso, é assim que eu sou. O eu ainda domina muitos de nós. Mas Deus quer que você fale como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos dizer isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava querendo dizer? Que agora o Senhor Jesus guiava a vida dele. O Senhor Jesus ensinava a ele. O Senhor Jesus era o iluminador do seu caminhar. O Senhor Jesus era a referência da sua vida. E como Jesus vai ser a referência da sua vida? Vindo à igreja, ouvindo a palavra e obedecendo. Abrindo a Bíblia, lendo e obedecendo. Ouvindo e lembrando a mensagem e obedecendo. Se você tiver essa disposição de seguir o que está escrito, dar ouvidos ao seu pastor, pode ter dado ouvidos ao que o pastor Moisés tem pregado. Se você der ouvidos ao seu pastor, aquilo que eu prego, aquilo que eu te ensino, aquilo que eu te aconselho, você colocar na tua vida e viver, ler a Bíblia na tua casa, obedecer a Bíblia, tirar aquilo da tua vida que é contrário à Bíblia, você estará seguindo a Cristo. Siga Cristo e não a si mesmo. E aí vai haver libertação total. Quarto ponto que eu quero falar nessa manhã: comprometer-se com a oração. A oração é a respiração do cristão. Você tem que orar, e sempre. Você não pode passar um dia sem orar. Se tem alguém aqui que passa um dia sem orar, você está pecando, irmão. Você tem que orar todos os dias. E de preferência, se tiver brechas no dia, fazer curtas orações. Está lá no serviço, deu 3, 4 minutos de chance, faz uma oração: meu Deus, cuida da minha família, que está em casa, guarda a minha vida nas tuas mãos, continua me abençoando nesse dia. Orar sempre. Orar lá no serviço, se não orar, fechou ou antes de abrir. Vai abrir o negócio, vai começar 6 horas da tarde, 10 para as 6 já está lá. Levanta as mãos: meu Deus, hoje
abençoa. Traz as pessoas certas, que venham as pessoas que eu consiga aqui fechar o meu negócio devidamente. Orando sempre, terminou. Você entrega a Deus um dia, eu terminou o serviço, obrigado Deus, mais um dia passou e o Senhor me abençoou, o Senhor tem me fortalecido. Então é necessário se comprometer com a oração, porque o inimigo se afasta onde há oração. O inimigo não resiste onde há oração. Uma família que ora, o diabo não vai ficar ali. Um casamento que ora, o diabo não vai ficar ali. Uma vida que ora, o diabo não vai ficar. Não vai, irmão, não vai. O diabo só vai ficar se houver brechas. O diabo fica se tem o pecado. E o diabo fica se eu enfraqueço a minha vida espiritual. O diabo não tem força para vencer um crente que vive com firmeza diante de Deus e uma vida de oração. Obediência e oração. Diga comigo, obediência e oração. De novo, obediência e oração. Vence o diabo. Vence os demônios. Vence todo o inferno. Todo inferno pode se levantar contra mim, pastor Moisés, em nome de Jesus, pela graça de Deus. Pode se levantar todos os demônios, todos os principados e todos os potestades, porque soberanamente Deus guarda a minha vida. E se eu viver em obediência, e se viver em oração, se eu viver em oração, vai se cumprir a palavra. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Mas se está em obediência e se está em oração, poderia te cercar, demônios, poderia te cercar, mas não vai alcançar a tua vida, não vai tocar a tua vida, porque você vive em obediência e oração. Se a situação está difícil, se há problemas, se há circunstâncias, todos têm, mas a obediência e a oração vai trazer a vitória. Manter esperança no coração. A obediência e a oração vai trazer a vitória em nome de Jesus, amém? Amém. Segunda e terça-feira dessa semana, nós vamos fazer um jejum. A igreja vai jejuar pela manhã. Você é convidado a jejuar segunda e terça-feira. Faça um jejum até a hora que você achar que consegue. Acorda cedo e fique em jejum na presença de Deus. Esse jejum vai ser para fortalecer nossas vidas espirituais e abençoar aqui a igreja. A igreja está diante de algumas decisões que precisam ser tomadas. Deus vai nos dar a vitória. Então na segunda e na terça-feira estaremos jejuando pela igreja e por nossas vidas e por nossas famílias em nome de Jesus. Quantos aceitam esse propósito em nome de Jesus? Segunda e terça-feira pela manhã nós estaremos num jejum diante de Deus. Então, passo para a libertação total é comprometer-se com a oração. Ore mais. Está orando muito, meu irmão? Ore mais ainda. Está orando mais ou menos? Ore muito. Está orando pouco? Vai para o mais ou menos. Então, ore cada vez mais, busque mais a Deus, levante de madrugada para orar, levanta mais cedo para orar, anda na rua fazendo oração, está dentro da condução, ora na sua mente, ora sempre, porque a oração cria fortaleza espiritual. Outro passo para a libertação total, ler a Bíblia com frequência, porque a Bíblia é um alimento espiritual, a Bíblia cria fortaleza de fé. A Bíblia cria barreira contra o inimigo. A Bíblia aumenta a tua comunhão com Deus. A Bíblia ilumina a tua vida. A Bíblia gera realidades espirituais. A Bíblia é um livro de poder. A Bíblia é um livro de autoridade. A Bíblia é um livro de glória. A Bíblia é um livro de realidades espirituais. Glória a Deus. Eu nunca me esqueço. E aproveitando nessa manhã a presença dos meus pais aqui, nunca me esqueço. Vão se lembrar dessa história. Minha mãe teve um irmão que houve um momento na vida dele que ele ficou bastante aborrecido com a minha mãe por causa de algumas circunstâncias. E ele estava errado. Eu mesmo constatei isso, vivendo um tempo, passando alguns dias na casa dele. Não era muito certo o que ele fazia. E aí minha mãe se levantou um pouco contra aquilo para defender a pessoa com quem ele era injusta e ele ficou bastante chateado e aborrecido. E numa certa ocasião ele fez trabalho, esses trabalhos que existem aí de feitiçaria, de bruxaria, para atingir a vida da irmã e da família, nesse caso eu e meu pai. Mas eu me lembro bem que a história terminou da seguinte forma: o tal do trabalho que foi feito não teve eficácia nenhuma, não alcançou nada, e depois ficou claro, ele mesmo testemunhou isso, que aqueles que estavam realizando o trabalho tiveram que declarar que era impossível que o trabalho se efetivasse, porque lá naquela casa havia o livro preto que estava sempre aberto e eles ali naquela casa acreditavam nesse livro que é a Bíblia. Amém? Amém. Onde a Bíblia está como verdade espiritual, o inimigo não vai poder chegar.
o inimigo vai ter que recuar, porque isso aqui é mais do que um livro. A Bíblia é uma realidade espiritual. Pegue assim a Bíblia na sua mão, levanta-se e diga: aqui está uma realidade espiritual. Diga: é mais do que um livro, é uma realidade espiritual. Diga glória a Deus. Aleluia. Essa aqui é a verdade. É uma realidade espiritual. Então leia a Bíblia. Separe tempo para ler a Bíblia. Por isso nós temos sempre o versículo da semana. Por isso já lemos aqui os 4 evangelhos. E vamos continuar a ler a Bíblia. Até morrer, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Eu creio que um dos fatos que Deus tem abençoado tão grandemente a vida do meu pai, hoje aproveitando que eles estão aqui, abençoado com saúde, com condição, nessa idade já bem avançada que ele se encontra, é o compromisso com a Bíblia. Eu falo às vezes assim: Vani, se eu chegar em casa 10 vezes, lá na casa dos meus pais, acho que 8 ou 7 ou 9 eu vou encontrar meu pai lendo a Bíblia. Tem um amor pela Bíblia, um apego pela Bíblia, não para de ler a Bíblia, está sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Todas as Bíblias estão com marcações. Às vezes eu chego lá e não está, eu pego as Bíblias. Todas elas estão marcadas, porque sinal de que estão sendo lidas. Marca um versículo aqui, marca outro versículo ali, e Deus tem abençoado, criado uma realidade espiritual. Dá uma olhadinha ali para o São Miguel, dá uma olhadinha ali para ele. Quer ser como ele? Leia a Bíblia, creia na Bíblia, fique firme na Bíblia, e Deus vai te dar vitória total em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Outro passo para nós caminharmos para o final. Outro passo importante para a libertação total: resistir à tentação. Tem que resistir à tentação. Você está andando em fé, você está firme com Deus, mas o inimigo está assim no teu caminho, tentando te desviar. E você não pode olhar para o inimigo e se desviar. Você tem que permanecer no caminho de Deus. Você tem que permanecer fiel à igreja. Você tem que permanecer fiel ao seu pastor. Você tem que permanecer obedecendo a palavra. Você tem que permanecer adorando Jesus. Você tem que permanecer firme na tua fé. Não ceda à tentação. Temos que aprender a resistir à tentação. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Então, inclusive, Jesus foi tentado também na área sexual. Uma vez um aluno me perguntou isso em sala de aula: ah, pastor, foi tentado em tudo? Foi tentado nisso também? Foi? Ele era homem. Foi tentado em tudo, mas ele resistiu. Ele é nosso modelo, ele resistiu. Ele disse não ao diabo. Ele disse não à tentação. Já fui tentado várias vezes na vida, você também já foi. Enquanto vivemos, seremos tentados. Um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, ora por mim. Pastor, por que você quer oração? Para que eu não seja mais tentado pelo inimigo. Aí o pastor brincou, mas deu a resposta verdadeira. Tá bom, está preparado. Você quer uma oração para não ser mais tentado pelo inimigo, não é isso? É isso que eu quero, pastor. Amém. Então prepare-se, que eu vou orar agora para você morrer. Porque só morrendo e indo para o céu que você não vai ser tentado. Enquanto viver nessa vida, você vai ser tentado. Eu serei tentado. Então só há um caminho: resistir à tentação. Deus não vai proibir a tentação de vir até a tua vida, mas você precisa aprender a resistir. Irmãos, eu estou falando de coisas aqui. Se eu estivesse num outro tipo de plateia, estivesse agora falando, por exemplo, em um presídio, falando para homens e mulheres que estão começando na fé, ou homens num lugar, mulheres no outro, eu teria que falar coisas até pesadas. Vocês têm que abandonar isso, têm que abandonar esse comportamento, têm que abandonar essa prática. Mas o nosso caso não é esse, estamos longe dessas coisas. Mas às vezes estamos perto de pequenas coisas que nos atrapalham. Às vezes é a tentação de falar na hora errada. Às vezes é a tentação de falar demais. Às vezes é a tentação de ser agressivo e ofensivo com uma palavra com alguém. Às vezes é a tentação de fechar o coração para alguém por causa de uma coisinha de nada, tão pequenininha que poderia ser resolvida. É esse tipo de tentações que o cristão tem que lidar. Marido e mulher, por exemplo, é uma área desafiadora, porque ali é tentação em cima de tentação. Vive 24 horas juntos, com uma intimidade que não tem com mais ninguém sobre a terra. A maior intimidade que existe é homem e mulher vivendo como marido e mulher. E aí é que aparece a tentação, porque tem liberdade de falar, tem liberdade de fazer o que quer. É o maior espaço de liberdade que nós temos, é casamento e família. Então é preciso vigiar para não ferir as pessoas, não magoar as pessoas, não falar coisas indevidas, não ter um comportamento que vai aborrecer, que vai chatear. Então nós temos que olhar todas as coisas ao nosso redor e resistir à tentação, fazendo o que é certo em nome de Jesus. Levante a mão direita. Diga assim: Senhor meu Deus. Lugar mais alto para se estar, Senhor.